Meu nome completo é Roberto Mantovani. Você nasceu em que data? Eu nasci em 31 de janeiro de 1946, na capital de São Paulo. Nós chegamos em São José dos Campos em 1962, né? Faz muito tempo, né? Quando meu pai foi transferido de uma fábrica de máquinas de lavar roupa, Bendix, que se situava na Moca, e veio para São José dos Campos, e eu tinha naquela data por volta de 17, 18 anos de idade. Mantovani é assim um nome de família, certamente, mas quem são os seus pais, seus avós? Como é que é a sua linhagem? Isso. Nós somos de origem italiana, né? Tanto do lado do pai como do lado da mãe. Meu pai chamava-se Renato Mantovani, já falecido, filho de Domingos Mantovani e Egínia Monachesi Mantovani. A minha mãe, Antonieta Mantovani, né? E veio também de origem italiana. Seu pai era o João Olivieri e a sua mãe, Luzia Olivieri. E todos chegaram em São Paulo e ficaram entre a Moca, o Tatuapé e a Penha, que é possivelmente, e o Brás, que são os bairros que os italianos aportaram aqui no Brasil. Então, certamente eles fazem parte daquela saga geral de imigrantes, no caso os italianos, que chegaram no Brasil, acho que no começo do século XX, vindos da Europa depois da guerra, e ajudaram a aculturar a nossa nação, e hoje estão... Demonstra bem, né? E vieram das duas partes. Um veio do norte da Itália, o outro veio do sul da Itália, né? Um veio para o Brasil e foi um sapateiro, mas sapateiro mesmo, não consertava sapato não, fazia sapato, né? E o outro era comerciante e se estabeleceu por muito tempo na venda de automóveis importado na Rua Timbiras, lá em São Paulo. Esse do parte do pai e o sapateiro era do parte da mãe. Qual o motivo da transferência da família para São José? Então, foi aquilo que eu estava falando para você, José Vitório. Meu pai trabalhava numa fábrica, era gerente de uma fábrica de máquinas de lavar roupa, situado na Moca, em São Paulo, e nessa época começou a ter a saída das fábricas de São Paulo, capital, para o interior. E a escolha dessa fábrica, que era a Bendix, ela foi escolhida em São José dos Campos. Ele veio como gerente e nós viemos, então, ele com mais os 4 filhos, né? A Neuza, o Reinaldo, o Renato e eu, né? Que viemos aqui para São José dos Campos bem moço, 17, 18 anos. E vocês, então, seus irmãos, meio que se tornaram joseenses assim na juventude, na adolescência? Perfeitamente. Então fala dessa época. Isso. Como é que foi a integração de vocês, jovens, com a cidade, lógico, os então, amigos, os estudos? Isso, perfeitamente. A gente ficou um pouco preocupado por causa que o meu avô materno e mais o meu avô paterno, ele ficou preocupado porque naquela época São José dos Campos ainda era conhecida como uma cidade que cuidava da saúde, né? E que tinha os sanatórios e que tratava daquela doença traumática para todos, que era a tuberculose. Mas já tinha sido passado essa fase, os sanatórios já tinham sido fechados, não existia nada, era meramente uma preocupação. Nós chegamos aqui e tivemos que nos defrontar, logicamente, com uma diferença muito grande, né? Saindo da capital para uma cidade do interior, e em 1962 a cidade realmente era uma cidade do interior, né? Ela parava onde nós estamos, eu tenho pressentimento, não seguia mais, não. Parava aqui no centro da cidade. Mas nós fizemos a nossa vida aqui.
Eu e meu irmão começamos a trabalhar, eu particularmente trabalhei na antiga Rodosat durante muito tempo, né? Aprendi a trabalhar lá na Rodosat para fazer, e depois, por volta de 1970, aí eu já estava formado em contabilidade e eu e meu pai abrimos uma empresa de contabilidade em 1970. Ficava situada lá na rua Siqueira Campos, 28, ali perto do grande comércio de São José dos Campos. Eu estudei contabilidade, abrimos e começamos a ter a equipe M Contabilidade. Equipe M porque era a família, equipe Mantovani, que trabalhava. E a gente foi trabalhando até a gente chegar no ponto que nós estamos hoje, né? Assim, deslumbrado com São José dos Campos. Depois acabei servindo o Exército em 1965, na época da Revolução, e o Exército mesmo, na época do Roberto Piovesan, na época do Zanoni, na época do antigo do Márcio, do Marcos, do Toco, e nós fomos tudo para Caçapava. E lá também foi uma vida nova, acho que aprendemos bastante, ficamos um ano lá em Caçapava, trabalhando em Caçapava, fazendo exército em Caçapava, e depois voltamos à vida normal, de profissional e pessoal aqui em São José dos Campos. Mas foi gratificante, né? Foi muito gratificante. Então, aí eu fui para servir, fui fazer o Exército, logo um ano depois da Revolução. Foi um momento também especial na vida, né? Logo depois de uma revolução branda, mas uma revolução. E quando voltamos para São José dos Campos, aí São José dos Campos também tinha tido a sua consequência política, né? Ela foi transformada em instância aí do mineral e a partir daquele momento o prefeito já era nomeado pelo governador, né? E não escolhido pelo povo para fazer. E você, que escolas você estudou antes de ir para o Exército? Então, eu acabei fazendo, eu estava um pouco atrasado na escola, isso foi muito bom ter mudado para São José dos Campos. Eu acabei fazendo ginásio no João Cursino mesmo, ali na Praça Afonso Pena. Depois eu me formei técnico em contabilidade no Colégio Olavo Bilac, uma excelência lá com o professor Pulga, né? Muito conhecido aqui em São José dos Campos, e depois me formei em economia pela Universidade do Vale do Paraíba, Univap, aqui na Praça Cândido Dias Castejon. Nessa época você certamente era um jovem inserido na vida de São José. O que você frequentava? Tênis, associação, brincadeiras? Sim. Nós fomos da época esplendorosa, antes de 70. Nós tínhamos o Cine Palácio, e todo domingo a gente ia assistir o Cine Palácio da primeira sessão, acompanhava o footing da Rua 15, os homens ficavam parados de lado e as moças andando na Rua 15, e depois nós íamos terminar o domingo na Associação Esportiva São José, lá perto da igreja, onde ficamos lá até às 11 horas, 11h30, meia-noite. Era uma festa familiar, né? Todos os moços e as moças dançando, e os pais das moças, principalmente, ficavam no lado de cima, espiando elas. É a época do Biriba Boys, do Sérgio Vaz, né? Coisa que a recordação e as coisas que é muito importante para São José dos Campos. Às vezes a gente esquece, mas é uma vida maravilhosa perto do que se vive hoje. A expressão anos dourados cai bem para essa época. Muito. Era perfeito. Todos eram responsáveis, trabalhávamos, mas todos, nós não tínhamos nada com esse problema de droga, de álcool, de nada. Éramos felizes, e como se diz assim, éramos felizes e vivemos o ano dourado na época do Roberto Carlos, né? E a sua turma da Jovem Guarda, né? Vivíamos muito essa vida. E muito gostoso. Quantos amigos você lembra dessa época, assim? Tenta falar o nome. Bastantes, né? Eu tive uma época que eu frequentei o
que se chamava da turma do Banco do Jardim, né? E lá eu conheci o Toninho Penelope, o Alexandre Rossi, o Márcio, o Gilberto, um pessoal que frequentava ali a Praça a Praça da Preguiça, que chamava Praça da Preguiça, e por isso que chamava a turma do Banco do Jardim, né? E a gente viveu muito tempo dentro dessa situação, dessa época, e era isso. A gente não fazia muita coisa, mas fazia as coisas agradáveis, uma época muito gostosa. E a Associação Esportiva São José, para nós que viemos de São Paulo, tinha o maior carnaval possível, né? O carnaval já começou a ser aqui no ginásio da associação, e era um carnaval muito animado, muito brando, e um carnaval muito familiar, e que deixa uma saudade muito grande com referência àquilo que nós estamos vendo hoje. Você pegou o tênis clube no tempo que ele era na Rua 15 ali? Não. Na Escadona? Não, na rua 15 não. A associação era a Escadona, né? Será que você não está confundindo? A associação esportiva era ali na rua. Ah, não, já lembrei agora. Na Rua 15, onde era depois foi o clube de xadrez, ainda que tinha o Ilhar. Peguei sim, peguei o comecinho. Mas depois o tênis, a gente começou frequentando o tênis primeiro, porque nós morávamos na Rua Pascoal Moreira, ali no Esplanada. Estava começando a nascer o Esplanada naquela época, que era a Travessa da São João. E a gente frequentou o tênis bastante tempo. Inclusive, eu fui diretor, o meu irmão foi diretor de esporte do tênis clube por muito tempo, e eu ainda consegui ser vice-presidente do Conselho Deliberativo, que foi um cargo que muito me honrou na época, dentro desse clube também maravilhoso, que é o Tênis Clube.